Hoje mergulharemos em uma discussão franca e direta sobre comportamentos que deveriam acender um alerta em sua mente. Prepare-se para explorar 9 ações específicas que, ao serem identificadas, devem fazer você reconsiderar sua confiança e respeito por alguém. Este convite visa fortalecer seu discernimento e proteger seu bem-estar emocional e moral. Examinaremos esses comportamentos juntos e compreenderemos por que são tão significativos. Afinal, respeito e confiança são fundamentais em nossas relações pessoais e profissionais, mas podem ser rapidamente corroídos por atitudes tóxicas e desonestas. É crucial reconhecer esses sinais para evitar decepções e danos irreparáveis. Cada um dos comportamentos discutidos não apenas denota falta de integridade, mas também revela uma falha de caráter que pode afetar todos ao redor, desde manipulação sutil até traições explícitas. Tais ações indicam uma predisposição para prejudicar outros em benefício próprio. Convido você não apenas a ouvir, mas também a refletir sobre essas revelações. Que tipo de pessoas você está permitindo em seu círculo íntimo? Quais são os valores que você considera inegociáveis em suas relações? Este é um momento de autoavaliação e possivelmente de tomar decisões difíceis para preservar sua integridade e a saúde dos seus relacionamentos. Vamos então desvendar essas 9 ações que são verdadeiros alertas vermelhos na conduta humana. Prepare-se para um olhar crítico sobre o que realmente significa confiança e respeito num mundo onde nem todos os que sorriem estão realmente ao seu lado. Iniciemos. O primeiro tipo de pessoa que vamos discutir é aquele que aparenta ser amigo de todos. Certamente você já se deparou com alguém assim, sempre sorridente, desejando o melhor para todos, oferecendo abraços e assegurando que está disponível a qualquer momento. Essa pessoa costuma ser vista como popular, extrovertida e capaz de agradar a todos. Entretanto, não estou sugerindo que devemos julgar alguém exclusivamente por essas características. Minha orientação é que você proceda com cautela ao depositar sua confiança nessas pessoas. A razão para essa cautela reside no fato de que indivíduos que estão sempre sorrindo e buscando agradar podem muitas vezes fazer promessas e afirmar estar sempre dispostos a ajudar. Essa postura pode indicar um interesse maior na própria imagem e popularidade do que em desenvolver relacionamentos autênticos e significativos. Em outras palavras, essa extroversão e disponibilidade constante podem ser mais uma estratégia para manter uma boa imagem do que um reflexo de uma preocupação genuína com os outros. É crucial observar se as promessas são realmente cumpridas e se o suporte oferecido é genuíno ou apenas superficial. Relacionamentos verdadeiros exigem mais do que palavras agradáveis e sorrisos. Eles demandam ações consistentes e sinceridade nas intenções. Portanto, ao interagir com pessoas que se enquadram nesse perfil, é importante manter um olhar atento e crítico sobre a congruência entre o que dizem e o que realmente fazem. O segundo tipo de pessoa que merece nossa atenção crítica é o manipulador habilidoso. Essa pessoa tem uma habilidade especial para se apresentar como indispensável e sempre parece bem intencionada, manipulando as percepções dos outros a seu favor. Com frequência, ela parece compreender exatamente o que você precisa ouvir e sabe como fazer você se sentir especial e importante. Entretanto, é crucial compreender que a capacidade de manipular não é um sinal de empatia genuína ou preocupação, mas sim uma ferramenta utilizada para alcançar objetivos próprios. O manipulador habilidoso é hábil em explorar as vulnerabilidades dos outros. Ele frequentemente utiliza informações pessoais compartilhadas em momentos de confiança como moeda de troca ou alavanca para influenciar decisões. Esse tipo de pessoa pode ser particularmente perigoso, pois sua influência muitas vezes passa despercebida.
Eles operam nas sombras, fazendo com que suas ações pareçam coincidências ou gestos de boa vontade, ocultando suas verdadeiras intenções. Para se proteger de manipuladores habilidosos, é essencial manter um senso crítico aguçado e questionar as motivações por trás das ações das pessoas, especialmente quando parecem excessivamente solícitas ou quando as ações beneficiam desproporcionalmente a si mesmas. Além disso, estabelecer limites firmes e se afastar de pessoas que constantemente tentam ultrapassá-los pode ser uma estratégia eficaz para preservar sua autonomia e integridade emocional. Observar de perto relações que parecem unilateralmente vantajosas revela o verdadeiro caráter e as intenções ocultas que podem estar em jogo. O terceiro tipo de pessoa que merece nossa atenção crítica é aquele que demonstra uma notável falta de empatia. Estes indivíduos têm dificuldade em se colocar no lugar dos outros e entender suas emoções e perspectivas. Essa incapacidade os torna mais propensos a enganar ou ferir alguém, pois não percebem ou simplesmente ignoram o impacto de suas ações na vida dos outros. A ausência de empatia é uma característica alarmante, pois está frequentemente associada à falta de remorso e a comportamentos antiéticos. Pessoas com baixa empatia frequentemente veem as interações sociais como oportunidades para atingir seus próprios fins, sem considerar os custos emocionais para aqueles ao seu redor. Elas podem manipular situações e pessoas sem hesitação ou culpa. Reconhecer esse tipo de comportamento é crucial para manter relações saudáveis e seguras. Para se proteger dessas pessoas, é importante observar como elas tratam os outros, especialmente em situações de conflito ou pressão. A tendência a desconsiderar os sentimentos alheios ou a tratar os outros como meros meios para alcançar um fim são sinais vermelhos que não devem ser ignorados. Manter uma distância emocional e não compartilhar informações pessoais sensíveis são medidas práticas que podem ajudar a limitar o dano que essas pessoas podem causar em sua vida pessoal e profissional. O quarto tipo de pessoa que merece nossa cautela é aquela constantemente negativa ou crítica. Esses indivíduos têm o hábito de enxergar o mundo através de uma lente de pessimismo e desdém, frequentemente expressando desaprovação ou ceticismo em relação às intenções e ações dos outros. Essa postura não apenas cria um ambiente tóxico ao seu redor, mas também pode indicar uma disposição para minar e desvalorizar as conquistas e esforços alheios. Lidar com pessoas excessivamente críticas pode ser desafiador, já que tendem a focalizar em falhas e erros, ignorando os aspectos positivos e os sucessos alheios. Isso pode gerar um ciclo de negatividade que desmotiva e desencoraja, afetando não só a moral individual, mas também a dinâmica de grupos e equipes. É importante discernir quando a crítica é construtiva e quando é apenas uma expressão de negatividade persistente. Para lidar com indivíduos negativos, é fundamental estabelecer limites claros e proteger seu espaço emocional. Comunicar-se abertamente sobre como suas palavras afetam você pode, por vezes, ajudar a reduzir a frequência e a intensidade dessas críticas. No entanto, em muitos casos, pode ser necessário limitar a interação ou até mesmo se afastar completamente para preservar seu bem-estar emocional e autoestima. O quinto tipo de pessoa que devemos ficar atento e observar com atenção é aquela que parece estar sempre cercada por problemas. Essa pessoa frequentemente descreve a vida como uma contínua série de adversidades, quase como se existisse uma conspiração contra ela. A cada novo dia, segundo ela, traz mais dificuldades e é comum ouvi-la reclamando que não entende o que está acontecendo e que tudo é incrivelmente complicado.
É essencial exercer cautela em relação a esse tipo de pessoa e manter uma dose saudável de ceticismo, pois quando alguém está constantemente envolvido em uma sequência interminável de crises, raramente é apenas uma questão de má sorte. Frequentemente, essa pessoa pode estar contribuindo para seus próprios problemas através de decisões mal pensadas e da repetição de erros dos quais não aprende. Além disso, é provável que haja dificuldades no controle de suas emoções, o que pode exacerbar ainda mais sua situação. Ao lidar com pessoas que estão sempre em meio a problemas, é importante estabelecer limites para proteger sua própria saúde mental. Oferecer apoio é humano, é desejável, mas é crucial não se deixar envolver excessivamente em suas crises contínuas. Ajudá-las a buscar soluções práticas ou encorajá-las a procurar aconselhamento profissional podem ser formas de auxílio mais efetivas do que simplesmente compartilhar de suas constantes lamentações. Assim, você pode ajudar sem comprometer seu equilíbrio emocional. O sexto tipo de indivíduo que devemos analisar com cautela é aquele cuja presença frequentemente te deixa irritado, mesmo em momentos de calma. Lidar com alguém que consistentemente provoca a perda de sua paciência pode ser cansativo, especialmente se você já está enfrentando períodos complicados em outras áreas da vida. Entretanto, a situação se torna particularmente preocupante quando o desconforto e a irritação surgem consistentemente ao redor de uma pessoa específica, independentemente do seu estado emocional inicial. Esse padrão de irritação pode indicar que a pessoa em questão está sutilmente manipulando ou provocando você. Ela pode estar lançando ideias que confundem ou alimentando suas dúvidas com uma habilidade que beira o imperceptível. Tudo isso é feito de maneira gradual e em pequenas doses. Essa abordagem torna difícil perceber o jogo emocional e psicológico que está sendo orquestrado. Para lidar efetivamente com pessoas que provocam esse tipo de impacto emocional, é crucial desenvolver uma autoconsciência resistente. Prestar atenção nos gatilhos emocionais e as reações que essas interações provocam pode ajudar a identificar padrões prejudiciais. Além disso, é importante estabelecer limites firmes e, se necessário, reduzir ou encerrar o contato com indivíduos que consistentemente perturbam seu equilíbrio emocional. Manter uma distância saudável pode não apenas preservar sua sanidade, mas também fortalecer sua resiliência emocional diante de manipulações sutis. O sétimo tipo de pessoa que merece nossa atenção e cautela é aquela que constantemente assume o papel de vítima. Este indivíduo tem a tendência de se retratar como alvo permanente de circunstâncias injustas ou do comportamento inadequado dos outros, raramente assumindo responsabilidade por suas próprias ações ou resultados. A postura de vítima é uma estratégia que pode ser usada para manipular sentimentos alheios, evocar simpatia e desviar a atenção de suas próprias falhas ou erros. Pessoas que frequentemente adotam o papel de vítima podem complicar as relações interpessoais, pois criam um ambiente onde é difícil expressar críticas construtivas ou abordar problemas de maneira objetiva. Elas podem usar sua suposta condição de vítima para justificar comportamentos inadequados ou para escapar de obrigações, colocando os outros na posição desconfortável de perpetuamente oferecer apoio ou fazer concessões. Para interagir de forma saudável com alguém que se posiciona constantemente como vítima, é vital manter uma perspectiva equilibrada. É importante validar suas experiências quando apropriado, mas também é crucial encorajar uma visão mais empoderadora e responsável sobre sua própria vida. Promover um diálogo que incentive a autorreflexão e a autonomia pode ajudar a romper esse ciclo de vitimização, beneficiando não apenas a pessoa em questão, mas também melhorando a qualidade geral das interações que você tem com ela.
O oitavo tipo de pessoa que requer nossa atenção e uma maior cautela é aquela que se apresenta com duas faces. Muito provavelmente, você já se deparou com alguém assim. Na frente de todos, essas pessoas podem parecer demonstrar apreço e amizade, mas nos bastidores espalham rumores prejudiciais e falam negativamente sobre você. É comum que, ao descobrir tais atitudes, outros comecem a agir de maneira diferente com você, influenciados por essas conversas maldosas. Esses indivíduos são capazes de alternar rapidamente entre um comportamento amigável, repleto de sorrisos e conversas agradáveis, para uma postura de crítica e difamação assim que você vira as costas. Quando você começa a notar essa dualidade no comportamento de alguém, é altamente recomendável reavaliar e possivelmente considerar a retirada desse relacionamento o mais rápido possível. Continuando com essa análise, é essencial proteger sua integridade e bem-estar emocional. Nessas situações, uma estratégia eficaz é confrontar a pessoa de maneira direta e calma sobre suas ações, caso se sinta seguro para isso. Em outras situações, pode ser mais sábio simplesmente se distanciar e reduzir a influência dessa pessoa em sua vida. Estabelecer limites claros e firmes é crucial, não apenas para preservar sua saúde mental, mas também para enviar uma mensagem clara de que comportamentos desonestos e duas caras não serão tolerados em seu círculo social. O nono e último tipo de pessoa que vamos abordar é, sem dúvida, uma das figuras mais polêmicas em qualquer círculo social: o provocador de debates. Esta pessoa se destaca por sua propensão a iniciar discussões sobre temas altamente controversos, muitas vezes em momentos e locais inadequados. Parece ter uma paixão por desafiar as opiniões alheias, não necessariamente para promover uma conversa construtiva, mas para causar agitação ou para se destacar pela discordância. Enquanto o debate saudável é uma parte vital do crescimento intelectual e da sociedade democrática, o provocador de debates frequentemente cruza a linha do respeito e da pertinência, transformando discussões em confrontos. Essa atitude pode causar desconforto, tensões e até mesmo rupturas em grupos que de outra forma seriam harmoniosos. Ao lidar com alguém que busca constantemente provocar debates, é crucial avaliar a intenção por trás de suas ações. Se a motivação parece ser genuinamente uma busca por entendimento ou interesse em diferentes perspectivas, pode valer a pena engajar. No entanto, se o comportamento se mostrar repetidamente disruptivo e desprovido de uma verdadeira busca por conhecimento, pode ser necessário estabelecer limites claros. Isso inclui evitar dar palco para suas provocações ou, em casos extremos, diminuir a frequência de interações com essa pessoa para preservar a paz e a produtividade do grupo. Ao analisarmos esses 9 tipos de pessoas, fica evidente a importância do autoconhecimento e da conscientização sobre aqueles que nos cercam para mantermos relacionamentos saudáveis e produtivos. Cada categoria abordada reflete comportamentos específicos que podem testar nossa paciência, comprometer nossa confiança ou até mesmo afetar nosso bem-estar emocional. Identificar esses padrões não apenas nos auxilia a lidar melhor com nossas interações sociais, mas também a tomar decisões mais ponderadas sobre como e com quem investimos nosso tempo. Agora convido você a refletir sobre as relações em sua própria vida. Você reconhece algum dos tipos de pessoas mencionados em seu círculo social? Como isso impacta suas interações diárias? A conscientização é o primeiro passo para qualquer mudança. Se este conteúdo lhe foi útil e você deseja continuar aprimorando-se em sua jornada pessoal, não deixe de se inscrever no canal e de deixar seu like. Ao fazer isso, você não apenas apoia o nosso trabalho, mas também garante que não perderá as próximas discussões que planejamos para você.
Junte-se à nossa comunidade e caminhe conosco rumo ao autoconhecimento e ao aprimoramento das relações interpessoais. Até a próxima!